Salve, salve nação tricolor, forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Meu nome é Lucas César, começa agora mais um Central em Forma no nosso canal. Então roda a vinheta. Um forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Meu nome é Lucas César, começa agora mais um Central em Forma no nosso canal. Aquele velho recado de sempre, aproveita e inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, ative o sino para receber as próximas notificações, né, do nosso canal e, claro, né, compartilhe esse conteúdo para ajudar no crescimento, né, do nosso canal. Agradecer a você que já é inscrito, né, e que você está chegando aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, o Bahia tem mais um desafio pela frente, né, para o Campeonato Brasileiro da Série A, onde neste domingo, às 16 horas, recebe o Mirassol na Fonte Nova, né, onde o Bahia tem esse reencontro com o torcedor após 2 jogos fora de casa, um pelo Brasileiro contra o Santos, né, a segunda rodada, e a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, onde na última quarta-feira o Esquadrão venceu a equipe do Nacional por 1-0, gol do Eric Pulga, e agora tem que vencer, né, o Mirassol, né, para começar, né, esse campeonato brasileiro no ritmo dos triunfos, né, melhor dizendo, fazendo que esse elo, né, com o torcedor, né, essa vibe, nesse momento de felicidade com o torcedor, se perpetue, né? Porque quando eu te fala, né, de começar um campeonato com o triunfo, é porque com o triunfo você ganha confiança, né? Com certeza. É diferente de quando você inicia um campeonato, né, com derrota, com empate, isso você acaba gerando, né, para as próximas partidas uma pressão que já é desnecessária. Bom, vamos falar como foi esse último treino do Bahia, né, o esquadrão aí que tem essa missão diante do Mirassol, eu ia falando nacional, né, do Mirassol, né, pelo Campeonato Brasileiro, né, buscando esse primeiro triunfo na competição, né, o Bahia que vem de 2 empates contra Corinthians e Santos, um por 1-1, outro por 2-2, e na manhã deste sábado o elenco do Bahia finalizou a preparação para o duelo contra o Mirassol, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né, a partida marcará o primeiro encontro entre os clubes na história, né? Bahia e Mirassol nunca se enfrentaram na história do futebol brasileiro. Primeiramente, as atividades começaram com a exibição de um vídeo no auditório, e esse vídeo, né, mostrava os aspectos positivos e negativos do triunfo diante do Nacional do Uruguai pela Copa Libertadores. Em seguida, os atletas foram para o campo 1 do CT Evaristo de Macedo para uma ativação técnica e física, né? Depois, divididos em 2 grupos, participaram de um treinamento tático em metade do gramado. Na parte final, enquanto alguns jogadores aprimoraram finalizações da entrada da área, outros realizaram atividade técnica em espaço reduzido. O lateral Iago Borducci e o zagueiro Gabriel Xavier seguem tratamento no departamento médico. Já o meia Michel Araújo continua em processo de transição física e técnica, ou seja, 3 desfalques aí, né, para esse duelo contra o Mirassol neste domingo, 4 da tarde, na Fonte Nova. Então o Rogério não tem esses 3 jogadores à disposição aí fora de combate, né? Quero saber de você, torcedor, se de fato esses desfalques fazem muita falta. Particularmente, só eu acho que só o Gabriel Xavier, né? O Iago, apesar de ter vindo de um gol, né, contra o CSA, parecia ali que iria, né, engrenar no Santos. Contra o Santos fez um jogo razoável, Michel Araújo ainda não mostrou para o que veio, então acho que Gabriel Xavier para mim é a ausência mais sentida aí para esse duelo contra a equipe do Mirassol. Bom, temos, né, a arbitragem definida, né, para esse duelo, e a gente vai trazer aqui agora, né, para o torcedor já conhecer, e espero, né, que a arbitragem passe despercebido e que a gente possa, né, ao final do jogo, resultado haja seja uma arbitragem isenta, né, isso que a gente, né, pede em todos os jogos, né, a isenção da arbitragem, embora a gente sabe que
a arbitragem ultimamente está vivendo momentos terríveis, né. Então, para essa partida Bahia e Mirassol, né, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, né, terceira rodada, Braulio da Silva Machado de Santa Catarina, que será o principal árbitro da partida, que será auxiliado por Vitor Hugo Imazu dos Santos, que é paranaense, e Márcia Bezerra Lopes Caetano, que é de Roraima. O quarto árbitro será Júlio César Pfeiffer, né, de Santa Catarina, e o VAR fica sob o comando de Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, também auxiliado por Silbert Faria Sisquim, do Rio de Janeiro, e Leonardo Rotondo Pinto, lá ele, de Minas Gerais. Então tá aí, Braulio da Silva Machado, né, o árbitro central, e o VAR fica a cargo de Rodrigo D'Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. Né, que o Braulio tenha uma tarde tranquila e que não seja, né, o protagonista do jogo, né. Eu não gosto quando a arbitragem ela acaba sendo o protagonista do jogo. E para mim quem tem que ser os protagonistas, né, são, os atletas, né, das 2 equipes, provavelmente, né, o Bahia, né, obviamente. Bom, tem uma curiosidade, né, para falar do adversário desse domingo, né, que é o Mirassol. Quero falar sobre, né, a quantidade de ex-Bahia que tem, né, nesse time do Mirassol, rapaz. Eu fico assim, eh, posso até dizer assim, Colônia Mirassol, né. O Mirassol, vem com a colônia aí do Bahia no Mirassol. É algo assim que eu dou até risada, né. Pois é, e eu fico preocupado com a lei do ex, viu, que é a única lei que funciona de fato, né, nesse país. Bom, o Bahia terá pela frente o encontro com o Mirassol nesse domingo, né, pela terceira rodada, né, ex-tricolores, né. Então o Mirassol aí tem 7 atletas, né, 7 atletas aí que já vestiram a camisa do Bahia. Tá aí na tela, né, o Gabriel, né, Gabriel é um deles, dessa lista aí de 7 jogadores que já passaram pelo Bahia. Vamos lá. A lista encabeça Luiz Otávio, né, zagueiro que passou pelo Bahia em 2021, 2022, Matheus Salles, volante, 2017, Gabriel, que fez base, né, no Bahia, né, ficou no Bahia até 2012, né, onde foi negociado para o Flamengo, meia. Iago Felipe, que recentemente, né, trocou Bahia pelo Mirassol, ele está por empréstimo, já não enfrenta o Bahia neste domingo por essa questão desse empréstimo, né, fica até o final da temporada emprestado ao Mirassol, que é o final de contrato do Iago com o Bahia. Matheus Davó, 2022, né, na temporada 2022, Matheus Davó que fez gols aí, né, importantes na Série B, né, campanha de acesso aí do Bahia. O Cleison, 2020, esse não deixou saudade nenhuma. E para mim a grande frustração daquela temporada de 2015, né, o Léo Gamalho, que também passou pelo rival, porque ele fez aquele trio de ataque junto com o Chiesa e Max Biancucci, que iludiu mais que qualquer Morena, né, que a gente costuma brincar aí, né. Então, o Léo Gamalho para mim foi a maior decepção, né, eh, desses citados aqui. Porque foi um cara que, pô, arrebentou no Asa, arrebentou no Santa Cruz, e aí eu esperava muito, né, do Léo Gamalho no Bahia e foi nada. Então estamos aí, né, a lista de ex-Bahias, né, que, estão no Mirassol. Porém, então detalhe, como eu disse, Iago Felipe não joga contra o Bahia por conta da cláusula de empréstimo. Já Luiz Otávio, que é tido como ídolo, né, e Léo Gamalho não podem atuar por conta, né, de lesão. Quanto aos demais, né, apenas o Cleison é titular do Mirassol no começo, né, do Brasileirão. Então Luiz Otávio e Léo Gamalho não jogam contra o Bahia neste domingo, então já são 5, né, de 7 reduz aí para 5 que vão estar em campo contra o Tricolor de Aço. Galera, encerrando aqui, né, mais um Central Informa no nosso canal. Se você gostou do vídeo, né, inscreva-se, deixa o like, e ativa o sino, apoie, né, mais uma mídia independente do Esporte Clube Bahia e, claro, sempre acompanhe, né, as notícias do Esquadrão aqui na Central. Central do Bahia, vamos avançar, Esquadrão.